Muito bem-vindo, Vadir, tudo bem? Com saudade do Vadir. Opa, saudades recíprocas. Tudo bem, Vadir? Bom dia, Vadir. Bom dia a todos vocês aí. Felipe, Andrei e Renato. Vadir, foi semana de inocentar o marreco de Maringá, Vadir. Como é que você viu esse julgamento? Olha, Renato, eu sempre já tive a oportunidade de frisar para vocês, eu sou advogado, e nós temos sempre cuidado de não falar de processo quando a gente não está no processo. Eu não estou no processo do Moro, enfim, eu era apenas um torcedor, né? Eu torcia para ele ser cassado, torcia. Mas eu não tenho condições de dizer se a decisão do TSE foi acertada ou não. Foi 7-0. Né? Embora o relator tenha mandado recados. É possível fazer uma leitura ali de composição política? Né? As cortes superiores, tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, enfim, são políticas também. Elas fazem política, mesmo com processos. Né? Então, às vezes, o rigor do direito é deixado de lado, né, para a composição política. Foi isso que aconteceu? Não sei. É possível que sim, é possível que sim. Enfim. Mas, embora eu sempre ache também, Renato, isso é o que eu sempre digo, eu acho que a política tem que ser resolvida na política. Né? O ideal é um cenário em que o Moro se candidata e não se eleja. Né? Esse é o cenário ideal. Vou insistir agora com outro personagem. O Cláudio Castro, 4-3 de ontem no TRE. Você já vê, já foi um resultado mais apertado. Né? Como espectador de fora, me parecia que havia ali elementos de certa robustez que pudessem implicar na cassação da chapa. Né? O que se viu aqui no Rio de Janeiro em 2022 foi algo aterrador. E o voto do relator me pareceu um voto bastante consistente. Agora, aí vou te responder com a mesma resposta do quesito anterior. É possível que tenha havido ali uma composição política? Eu acho que em comparação, Moro, as acusações que às vezes o Ministério Público não faz a acusação correta, né? Não estou dizendo que foi o caso do Moro ou que seja o caso aqui do Cláudio Castro. Às vezes não é o melhor enquadramento. Às vezes é ato de improbidade mesmo, que deveria estar sendo julgado em outro tribunal. Agora, me parece, assistindo de longe, que os elementos contra o Cláudio Castro, do ponto de vista de matéria eleitoral, eram bem mais consistentes, bem mais contundentes que o próprio Sérgio Moro. Mas não foi assim que o tribunal, por maioria, entendeu. Mas você veja que foi um resultado bem apertado, 4-3. Agora, pode Desculpa, falar, só mais uma coisa eu vou para deixar vocês. Não. Lá na época, o reitor era o Ricardo Lodge, da UERJ, né? O Ricardo Lodge foi candidato pelo PT ou eu estou fazendo confusão? Foi candidato pelo PT. E aí, e ao que parece, eu tive informações que no julgamento foi até questionado por que o Ricardo Lodge não estava. Não estava no processo, não era réu junto com o Cláudio Castro, já que a UERJ foi utilizada como instrumento de repasse dessa dinheirama, né? Na época que ele era reitor e candidato. E se não me engano, o relator pediu explicações do Ministério Público, pediu ao Ministério Público que abrisse investigação em relação ao Ricardo Lodge. Se não me engano, tá? Estou falando aqui com toda a ressalva. Eu do voto do relator eu vi isso daí, que você está falando. Pois é, mas ele foi candidato pelo PT, sim. Tá bom. Não sei se o Felipe tem alguma pergunta sobre Felipe essa quer questão ter o do Rio de Janeiro. Né?
gosta de chopp sem colarinho. Eu com bastante colarinho. Eu também, chopp com colarinho. Não tem essa não, né, Valdir? Colarinho é um negócio esquisito. Lá no Amarelinho, a gente tomando chopp com colarinho, sempre bem tirado. Não tem essa não. Colarinho é coisa de paulista, gente. Isso aí é difamação de paulista. Não aceita nada. O Vadir é daqueles que deve comer um cabrito lá no Capela. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Com aquele chopinho bem tirado. Não sabe das coisas. Paulista morre de inveja. Eu sou cientista, Vadir. Eu tenho essa vantagem que eu uno o que tem de bom de São Paulo e o bom do Rio. Tá certo. O Vadir, eu tinha duas dúvidas sobre o processo de cassação do Cláudio Castro. Primeiro é o seguinte, o vice original do Cláudio Castro era o Washington Reis, não era o Thiago Pampolha. Então, eu tinha dúvida se ele podia ser incluído realmente no processo, já que ele entrou muito depois, né? E o vice realmente era o Washington Reis, não deveria ter sido só contra ele. Esse é um ponto. Né? Queria que você me esclarecesse juridicamente isso. E o outro, que não é tão jurídico, é um pouco mais político, é o seguinte: houve aí um cálculo do tribunal de, não vamos caçar não, porque pode ser que o Flávio Bolsonaro seja o candidato tampão e talvez ele tivesse os votos para ser governador e depois reeleito. Você acha que esse cálculo político pode ter acontecido? Olha, Felipe, em relação à tua primeira questão, eu não sou exatamente advogado da área, eleitoralista, mas me parece, quando é matéria eleitoral, quem entra é a chapa, o governador e o vice, independentemente de apuração de conduta individual. Não é, se fosse uma ação penal, se fosse ação de improbidade, aí tudo bem, tá? Mas no caso da matéria eleitoral, entra a chapa. Ainda que a época dos fatos, enfim, o vice não fosse... Agora, se não me engano, esse Pampolha não... Aí eu não me lembro mais, esse Pampolha, ele concorreu, não concorreu? Junto com o Cláudio Castro? Concorreu, mas ele entrou no meio da campanha. Os fatos apurados referiam à época em que ele substituiu o Washington Reis. O Washington Reis era o verdadeiro vice nessa época. Mas é a chapa. Felipe. Tá, entendido. É a chapa. Matéria eleitoral é a chapa. Entendido. Agora, em relação à tua segunda pergunta, é plausível. É isso que eu estou te dizendo. Os tribunais, muitas vezes, processos políticos, sobretudo processos políticos rumorosos, que podem implicar numa transformação da realidade imediata, né? É possível que tenha sido feito esse cálculo, é possível. Olha, dos males o menor, vamos ficar com esse aqui, ele está terminando o mandato dele, né? Vai terminar o mandato dele, enfim, dos males o menor, né? E pode ser. Ele está começando o mandato dele, né? Ele está começando, é verdade. Não, porque é o segundo, né? É o segundo, ele está no final por isso que o ato falho aqui, eu falei que... Faltam 2 anos e meio, é pouco tempo. É verdade. Mas, enfim, é possível que o cálculo tenha sido feito. Ou outro cálculo político qualquer, à margem daquilo que está no processo, à margem do material probatório que está no processo. Porque o material probatório é um escândalo, né? Como espectador longínquo, me parece que sim. E repito a você, e mais assim, mais aparentemente consistente do que o do próprio Sérgio Moro. E tem uma coisa, Renato, Vadir, Dri, que a história do Cláudio Castro é uma história muito peculiar. Só para lembrar, ele era o vice do Wilson Witzel e ele foi imposto como vice pelo pastor Everaldo, que era o dono do partido pelo qual o Witzel se elegeu. E ele foi imposto para pagar depois de tudo isso com a Fundação Leão 13. Ele está envolvido em escândalo da Fundação Leão 13, que é uma fundação aqui no Rio de Janeiro que é ligada ao vice-governador diretamente. E tem fotos aqui, né, Vadir? A gente já viu imagens dele levando uma mochila vazia e voltando com a mochila cheia, né? Independente, não estou falando de coisa eleitoral, não. Agora eu estou falando de crime de corrupção mesmo, né? Então, ele era um vereador desconhecido da cidade do Rio de Janeiro. Ninguém conhecia, assim como não conhecia o Witzel. Aí o Witzel leva o impeachment, muito em função de ter brigado com o Bolsonaro também, merecia, mas tem outras implicações, e ele aparece nesse ponto. Então, Vadir,
A gente deu voz aqui a um sujeito que não tinha a menor relevância no estado do Rio e, de repente, se tornou um governador. Isso, Felipe, desculpa te interromper, mas porque desse assunto eu entendo bem. Porque Cláudio Castro é de Santos. Olha. Ele foi para o Rio de Janeiro há uns 12, 15 anos atrás. Se meteu na política, virou assessor de um deputado e aí saiu candidato e ficou suplente. Cara, é impressionante, ele é santista, mas não é que ele foi para o Rio quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi agora. E era o homem do pastor Everaldo. É que nem o Tarcísio. Exato, a gente ganhou do Rio de Janeiro o Tarcísio, né? Nós trocamos. São Paulo, que nem paulista é. A pessoa sabe que às vezes eu não tenho elementos para demonstrar isso, é mais uma sensação, mas que depois da Lava Jato, tudo aquilo, qualquer acusação de corrupção, de improbidade, etc., é vista. Nós estamos, talvez, num extremo contrário. Né? É vista com reserva. Isso aí é invenção do Ministério Público, isso aí é a tentativa de usar o processo para resolver a política. Né? E acho que é mais um rescaldo negativo que a Lava Jato deixou. Que o fato de a Lava Jato ter sido uma operação parcial, delinquente, né? Uma operação fora da lei, mas não significa que não haja corrupção no Brasil, não significa que não haja corrupção na política. O que sempre se cobrou é que os casos sejam apurados como devem ser apurados, na forma da lei, na forma da Constituição. E talvez aquela sanha punitivista da Lava Jato, né, venha dando lugar agora a uma certa leniência, uma certa, né, seletividade para absolver. Né? Pode ser. É só uma especulação. Eu queria voltar à questão do Sérgio Moro, e muito se falou de que haveria uma espécie de um acordão sendo construído para rearticular as forças golpistas, inclusive com um pedido do Michel Temer, encontro do Michel Temer com Alexandre de Moraes, e tem muita gente preocupada, inclusive, se isso vai levar à anistia, se Bolsonaro também não vai virar réu, não vai ser condenado, vai ficar também aí por isso mesmo. Qual que é a sua avaliação, Vadir? Tem dá para a gente levar em conta que pode estar havendo aí realmente um acordão aí para não se condenar essas pessoas? Mas quais pessoas? Sérgio Moro, Bolsonaro, os generais. Até agora, de fato, né, em relação ao 8 de janeiro, patente mais alta do que o coronel não entrou. Isso é fato. Então, nós temos que aguardar aí os próximos dias para ver se tem gente que vai... Enfim, o que vai acontecer aí com as altas patentes, né? Anistia para quem não foi condenado, né? Só de 79, que anistiou para o futuro. Né? Não acredito, sinceramente, que o acordão se dê por aí. Né? Se Bolsonaro for inocentado, vai ser inocentado no processo, não vai ser pela via da anistia. Né? Se está havendo uma construção aí para... Sinceramente, em se tratando do Supremo Tribunal Federal, que foi dos 3 poderes, o que mais sofreu com aquela... e o que virou alvo permanente da extrema-direita, eu, sinceramente, não acredito muito nesse acordão, não. Não acredito. Para livrar a cara aqui ou ali, por conta de inconsistências da acusação, Moro hoje é um pobre coitado. Né? Moro hoje é um sujeito desmoralizado, Moro hoje não é nada. Moro hoje é um Zé Ninguém. Então, absolver o Moro na justiça eleitoral, o Moro ele tinha que ser condenado, ou pelo menos ser processado, pelo que ele fez na Lava Jato. Aí sim. Né? Isso é que... Esse seria o ajuste de contas institucional correto, porque o que ele fez na Lava Jato ele, os procuradores, mas enfim. Mas, Adri, não...
sei se... Livrar a cara de general é uma tradição brasileira, né? Não é de hoje que isso acontece. Agora, um acordão com essa amplitude toda aí, não acredito muito, não. Ainda mais incluindo o Supremo Tribunal Federal. Com o Supremo, com tudo. Fala, Adri. Eu quero falar, então, já que vocês estão passando a bola aí um para o outro. E tem superchat. Eu concordo com o Vadir. Acho que mesmo nos votos ali do Supremo, a Carmen Lúcia, o relator, eles fizeram questão de deixar claro que estavam absolvendo o Moro naquele processo, né? Em algum momento eles falam, veja bem, tem uma questão moral aqui que não está na lei, mas houve aqui, de fato, um problema nessa questão do cheque. A Carmen Lúcia fala, não estou julgando aqui os outros atos como juiz, eu tenho que julgar esse processo aqui. Talvez esse processo mesmo do Moro, aqui o Cacai sinalizou isso um dia antes, o Cacai dizia o seguinte, Vadir, se eu fosse o Moro, eu pedia para ser cassado, para que o meu processo criminal voltasse para a primeira instância. Então, né, o Cacai é um sujeito muito bem formado ali O Felipe até no dia falou, olha, talvez ele esteja sinalizando que o Moro vai ser inocentado nesse processo. Ele já tem informações nesse sentido. Estava certo, Felipe. Enfim. E mais do que isso, eu quero, só para complementar, Damus, se o Renato está certo, onde o Moro vai ser condenado, processado / condenado? No CNJ ou no próprio STF ou em ambos? No Supremo, pela nova jurisprudência, não seria, porque ele não é mais, ele não são atos praticados como senador, né? No CNJ tem controvérsia porque ele não é mais juiz. Pois é. Não estou dizendo que ele não possa ser julgado no CNJ, até para anular a aposentadoria dele. Mas não é uma matéria pacificada, já que ele não é mais juiz. Mas os atos dele como juiz, enfim, teria que ser aberto um processo na Procuradoria-Geral da República, né? Eu me lembro que eu e Paulo Pimenta pedimos, logo em 2019, logo depois da divulgação dos diálogos lá da Vaza Jato, mas o procurador-geral na época era o doutor, o nome dele, Augusto Aras. Augusto Aras. Bom, acho que eu já disse tudo. Que triste memória. O Daniel Miage mandou aqui um superchat, mas na linha do que a gente estava falando. Vadir, como podemos ter confiança na justiça se Moro não perdeu o mandato, teve agora resultado a favor de Castro e muitos dizem que Bolsonaro não será preso? Mas os caminhos, o desenho da justiça, do processo, são questões. Você vê aí a notícia que o Renato deu aí do depoimento do Cacai, né? Que é muito correto. Quem não é da área tem dificuldade em raciocinar dessa maneira. Você tem que ter conhecimento técnico, né? É uma afirmação aparentemente paradoxal. Se eu fosse o Moro, eu pedia para ser cassado. Mas tecnicamente está absolutamente correto, né? Qual seria o mal menor para o Moro? Ser cassado por matéria eleitoral ou ser processado e condenado em matéria criminal, né? Que uma coisa eliminaria a outra. E, no caso, não tem jeito, tem que julgar com o que está no processo. Agora, os tribunais em processos políticos agem com o que está no processo? Muitas vezes não. Então, condenar ou não Bolsonaro pode vir a ser um cálculo político. Vai ser sempre um cálculo político, independentemente do que estiver no processo. E é por isso que a gente sempre cobra.
não vamos ficar exigindo condenação à toa por qualquer coisa. O processo tem que estar robusto, tem que ter acervo probatório robusto, tem que ter elementos que levem, de fato, à condenação. Porque o que acaba acontecendo quando o processo ele faz parte da política, a gente vira torcedor, né? Então, a gente torceu pela condenação do Moro, torceu pela condenação do Lula, agora a gente torce pela condenação do Bolsonaro. E a marcha não é esta nos tribunais, né? A marcha não é essa, o caminho, o desenho não é esse. Então, Se o Sérgio Moro, senador, tivesse sido julgado pelo Sérgio Moro, juiz, ele teria sido... Era perpétua. Ele inventava uma pena de prisão perpétua. Acho que ele seria absolvido, porque quando tem provas, o Sérgio Moro não condena, ele só condena quando não tem provas. Mas é o que o Lula não teve, né? É um julgamento assim que ele não foi condenado por provas, né? Por convicção, né? Eu fico com muitas dúvidas, Vadir. A gente está mencionando esse caso, porque aí me parece um clima de impunidade, porque aí o Sérgio Moro cometeu esses crimes e só perde a aposentadoria se perder, se o CNJ julgar. Aí a gente tem o Dallagnol, que perdeu o mandato, mas ainda não foi julgado, enfim, não sei que punição terá pelos crimes que cometeu. Aqueles diálogos da Vaza Jato, eu acho que falam por si, né? Toda aquela corja que estava junto, não fica um clima de impunidade, parece que as pessoas do judiciário são intocáveis, que Dallagnol, Moro e companhia jamais pagarão por terem cometido esse crime contra o povo brasileiro, não foi só contra o Lula, né? Impediram o maior representante popular do Brasil de ser candidato, e isso acabou na eleição de um grande fascista que foi Bolsonaro. Mas está tudo provado ali, a Vaza Jato, a fundação que eles tentaram criar para pegar dinheiro de fora, é uma coisa tão patente. E eu fico me perguntando, será que vai passar sem punição criminal, civil para esses caras, o Damus? Felipe, bom, isso aqui também é um país que não puniu torturador, né? Isso, verdade. Então, essa tradição é uma tradição. Que provas existem contra a turma da Lava Jato? O que pode levar, de fato, à abertura de um processo e a uma eventual condenação? São os diálogos que foram capturados lá, da Vaza Jato, Operação Spoofing, etc. Isto é prova, processualmente falando. Qual é a controvérsia aí? Isso não é prova, isso é prova ilícita. Prova ilícita não pode condenar ninguém. Esse é o drama. Então, primeiro tem que desconstruir a tese de que se trate de prova ilícita. A prova ilícita não pode. A prova ilícita, por exemplo, ela pode absolver. Você tem alguma dúvida de que o Lula foi absolvido no Supremo por conta dos diálogos? Não, ele foi absolvido por causa dos diálogos. E por que não se assumiu? Por que, embora, você deve lembrar, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, citassem, en passant, partes dos diálogos, mas os diálogos não foram, explicitamente falando, a chave decisiva para a absolvição. Absolvo por conta dos diálogos, etc, etc. Não foi. Por quê? Tomaram cuidado. Mas que ele foi absolvido por causa dos diálogos, você não tem a dúvida disso. Agora, para condenar, porque há uma jurisprudência sedimentada de que a prova ilícita não pode servir de condenação. E olha, é aquela velha história, pau que dá em Chico dá em Francisco, e pau que não dá em Chico não pode dar em Francisco. Que hoje é o Sérgio Moro, amanhã é um de nós, amanhã é a esquerda, amanhã são os militantes, podendo ser condenados por prova ilícita. Esses diálogos, na tua opinião, Adi, são prova ilícita? Eu acho que não. Não são prova ilícita. Agora,
para eles virem a ser condenados por conta daqueles diálogos, vai ter que desconstruir a tese de que se trata de prova ilícita. Se você me botar aqui com algum colega meu, amigo, inclusive amigo, Cacai, criminalistas, e botar em confronto comigo, eles vão defender de que se trata de prova ilícita. Não é fácil, não, cara. A vida no direito não é fácil. Para condená-los pelos diálogos, os diálogos têm que ser considerados prova ilícita, prova lícita. No caso do Bolsonaro, as provas que existem são suficientes para condenar? Não, Bolsonaro tem. Pô. Bolsonaro tem. Bolsonaro, ele é a prova. Pô. É completamente diferente. As provas que o Cid apresentou são contundentes, né? Não. Obviamente, repito, vocês lembram, a gente criticava a Lava Jato pelo fato de utilizar delação como prova. Delação por si só não é prova. A delação ela é meio para obter provas. A delação sozinha. Então, a gente não pode exigir que a delação do Cid, por si só, valha como prova. Que não é. Mas parece que a delação do Cid levou a uma série de outros elementos probatórios suficientes para condenar Bolsonaro. Se não me engano, no caso das joias, no caso do partido, sei lá. São tantos, né? Mas não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Com Bolsonaro não tem nem comparação. Bolsonaro tem prova. Estou falando daquele do acervo da operação spoofing, né? Que, para ser considerado prova, vai ter que ter o carimbo lá, lícita. E é por isso que até hoje não se abriu processo contra eles, porque vai ser uma decisão, se esse acervo probatório da operação spoofing for considerado lícito, isso é uma revolução no entendimento jurisprudencial, é uma revolução. Que hoje vai servir para Sérgio Moro, mas amanhã pode servir para pessoas um pouco mais íntegras, né? Que se vejam nas malhas aí de uma acusação judicial. Cria jurisprudência. Lembram que das chamadas 10 medidas contra a corrupção, lembra? Uma delas era considerar lícita a prova ilícita. Estão lembrados? Isso é verdade. Não é simples, não. Vadir tem razão. Realmente pode ser uma arapuca isso aí. Tem questões muito mais complexas que a gente tem que analisar mesmo. Se eles soubessem, naquela época, que algo estavam sendo gravados, iam virar um mosaico ali, um acervo. Vocês acham que eles colocariam esse item lá da prova ilícita? Não, né? Isso. Tem um superchat aqui da Graça, ela diz: Vadir, saudades de suas lives com o Pimenta, aprendia e me divertia muito com vocês dois. A Graça, que é aqui de Santos, de São Paulo. Agora o Pimenta é importante, é ministro, né? O Pimenta ficou grande, hein? Aproveitar, qual que é a sua avaliação do governo, da atuação do governo federal na tragédia do Rio Grande do Sul, Vadir? O governo federal está fazendo o que deve ser feito. Né? Todos os recursos humanos e materiais de que o governo dispõe estão sendo utilizados para enfrentar essa é algo impressionante. Parece uma maldição que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Né? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa gigantesca. Né? E acho que o governo está fazendo tudo aquilo que tem que ser feito, tudo aquilo que é possível fazer. Né? Agora, a natureza não tem dado trégua, não? É impressionante.
mas acho que o governo tem feito tudo aquilo que é preciso fazer. Enfim. E, infelizmente, ainda temos que, mesmo numa situação como essa, pessoas estão perdendo seus bens, perdendo tudo aquilo que construíram ao longo da vida, estão perdendo suas vidas, estão, enfim, numa situação da mais trágica vulnerabilidade. É algo criminoso, é algo inaceitável. Não é? Até nisso produzem fake news, até nisso produzem narrativas mentirosas. Né? Enfim, mas nós temos que enfrentar, e acho que estamos enfrentando. O governo está enfrentando. Agora. Muito bem. Tem mais alguma pergunta para o Vadidri? Tem o Carlos, porque as gravações da Polícia Federal spoofing não são provas, Acho que já explicou. Explicou, exatamente. Não são obtidas de forma ilícita. Porque não houve uma interceptação telefônica, uma interceptação qualquer, sem autorização oficial, aí pronto. Aí você tem que desconstruir isso ali. Tá bom, mas é verdade o que está dito aqui. Que não há como também, nem se você juntar todas as genialidades literárias da história, Shakespeare, Homero, Dante, Machado de Assis, todas numa cabeça só, não teriam condições de inventar aquilo que está nos diálogos. Né? Então, que aquilo ali é verdade, não há dúvida de que é. Óbvio. Que aquelas situações aconteceram, que aqueles diálogos aconteceram, não há dúvida. E é isso que leva à indignação de todo mundo. Né? Porra, como é que vai se aceitar isso? Esse é o drama. Tem um amigo aqui, o que tá Breno, que ele tá puto. Eu sei que muita gente está mais ou menos nessa pilha aí. Muita gente da militância. Já estamos terminando, viu, Vadir? Ele diz, desculpe, pessoal, mas o Vadir está desconfortável demais nessa entrevista. Estamos prontos para o próximo golpe? Não dá mais, desisto, chega disso. Tem muita gente achando que a gente está muito devagar, não está conseguindo reagir à extrema-direita. Da militância, eu estou falando, né? Muita gente da militância. Renato, esse também é um aspecto de como nós, quando eu digo nós, a esquerda, o PT, etc., ao longo da vida política dos últimos tempos, quando nós aderimos à institucionalidade, quando a ideia de revolução ela foi praticamente abandonada e resolvemos jogar o jogo da Constituição, isso traz seus problemas. Isso traz consequências. Né? Nós, há algum tempo, abandonamos a prevalência, o protagonismo da mobilização popular. Quem hoje é considerado como anti-establishment, que antigamente essa era uma pecha que se pregava na esquerda. E era. A origem da esquerda era ser anti-establishment. Hoje é a extrema-direita. Hoje a esquerda que nós temos, não só aqui no Brasil, mas todo o perfil da esquerda protagonista, da esquerda hegemônica em todo o mundo, é jogar o jogo institucional. E quando você joga o jogo institucional, tão somente, você acaba... O que acaba acontecendo? A militância que quer militar, quer travar a luta política, e, no entanto, se vê diante de um paredão institucional que quem decide os conflitos da institucionalidade não é mais a mobilização popular, é o judiciário, é o Ministério Público, é a polícia. Esse é o problema. Esse é o problema. Né?
Muito bem. Assim, eu acho que talvez isso deva servir aí de parâmetro, lição para a esquerda, no sentido, olha, a gente não pode abandonar a ideia, a necessidade do povo, como era antigamente, da mobilização popular. E aí deixa nas mãos do Supremo Tribunal Federal, da Justiça. Aí, quando o julgamento não sai como a gente quer, pronto. Estão todos vendidos. E aí, esse sentimento de frustração. Tem jeito, a luta política ela tem que ser decidida nas ruas, com organização popular, com mobilização popular. Quando você deixa isso exclusivamente nas mãos das instituições, nas mãos do Poder Judiciário, isso leva a determinadas frustrações, né? Muito bem. Vadir, muito obrigado, meu amigo. Vou indo a Brasília, vou te dar um oi aí para a gente tomar um café. Faz isso sim. Obrigada, Vadir. Um abraço, pessoal. Um abraço, Vadir. Tchau.